que você fazia como diretor de estúdio nos estúdios da Tupi? Na Tupi, eu fiz TV de vanguarda, fiz Grande Teatro Tupi, fiz Estúdio 14, fiz Grandes Atrações Pirani, com 17 anos de idade. Sempre ao vivo? Sempre ao vivo. Qual era o grande problema de se fazer televisão ao vivo? Ou o grande sabor? De fazer a televisão ao vivo? Por exemplo, quando eu fazia no TV de vanguarda, o estúdio tremia. Tremia todo mundo tinha medo. E quando terminava, a padaria real tinha que estar aberta. Por quê? Era uma festa. Aí era uma festa. Laura Cardoso, você acompanhou o nascimento da televisão. E 40 anos depois você continua trabalhando como atriz. Você foi atriz do período da TV sem VT e hoje você trabalha na TV com VT. Para o intérprete, qual a grande diferença? TV sem VT e TV com VT. Eu acho que a TV sem VT te dá toda uma agilidade como ator, todo um processo de criação. É quase que uma responsabilidade total. Porque, por exemplo, lógico, agora você estuda seu papel, você está prontinho. Mas se falha alguma coisa, o VT corta e naturalmente ele... E isso te corta o processo, por exemplo, que é uma coisa muito séria no ator, que é a emoção. Se corta a emoção, corta a criação. Porque é todo um processo de laboratório, Você faz um laboratório para você fazer um personagem. Então eu acho... Eu gosto muito do sem VT. Apesar de apoiar a tecnologia e tudo mais, maravilhoso. Mas ainda gosto mais, por isso que eu gosto muito de fazer o teatro. Porque é uma coisa que flui, que vem de dentro de você, que é uma criação do ser humano. Você tá criando uma coisa que tem que ser de verdade. Então, não sei, o VT tudo bem. Eu acho que é por causa do VT que tem essa inflação de atores. E tudo, né? Qualquer um é ator, qualquer um é atriz, qualquer um é cantor, qualquer um não sei o quê, não. Há 30 anos atrás, ou 35, havia uma seleção maior, porque havia a seleção do talento, do valor real. Então tem uma inflação enorme aí. Ainda bem que essas pessoas não ficam 20, 30, 40 anos, Júlio. Não ficam porque não tem estrutura para ficar. Nos primeiros meses a gente trabalhava das 6 às 11 da noite. Tinha 3, 4 horas, 5 horas de televisão por noite. Depois criou-se um horário na hora de almoço, onde se começou a fazer edição extra de jornal. Mas assim, entre meio-dia e 2, aí saía do ar. Porque diziam que não podia ficar. Eu acho que não podia mesmo, sabe? Porque não havia tecnologia hoje. Porque os técnicos diziam, não pode ficar no ar o tempo todo e queima tudo. Mas eu acho que queimava mesmo, né? Eu tenho a impressão que os técnicos estavam certos. Porque a coisa era tudo muito incipiente, muito sem recursos. Então era assim, do meio-dia às 2 e depois das 6 às 11. E tem umas lendas também, dizendo que o Dr. Assis Chateaubriand quebrou uma câmera na noite da inauguração, porque arrebentou uma garrafa de champanhe na câmera. O Dr. Assis era um louco divino, mas não era um imbecil. Não ia bater uma garrafa de champanhe numa câmera, porque ele sabia que a câmera era uma coisa delicada. Isso não aconteceu, isso é lenda. Fiz muita coisa. O quê? Apresentei shows. Antigamente apresentei os cantores que vinham da Europa, Charles Trenet, Roland Gerbaud, Tony de Matos, que faleceu há 2 meses atrás, Raul Mota, uma série deles. Era programa de palco
e, ao mesmo tempo, rádio e televisão. Quem fazia parceria comigo de início era o J. Silvestre e depois o Cláudio de Luna, lembra-se? Era muito simpático, era muita vontade. Não tinha texto para decorar, era bom por isso. Em seus aposentos particulares, cerca de 3 horas depois de ter entrado em licença, que valia por uma renúncia definitiva, o chefe do Estado, o senhor Getúlio Dornelles Vargas, precisamente às 8 horas e 35 minutos, pôs termo à vida com um tiro em pleno coração. A TV Tupi foi a minha vida. Eu vivi grande parte da minha adolescência, os meus sonhos de menina, de moça, de mulher, foram sonhados aqui, talvez até nesse mesmo lugar. Então eu vivi grande parte da minha vida, grandes momentos felizes, sonhos realizados, tristezas, decepções, mas enfim, foi uma vida muito bonita. Foi uma parte muito linda da minha vida. Todos nós, o Dermival Costa Lima, Cassiano Gabos Mendes, eu, e todos nós que fomos trabalhar em televisão, Homero Silva, Ribeiro Filho, Heitor de Andrade, todos nós colocamos no ar uma programação de televisão sem nunca ter assistido televisão na vida. Porque ninguém foi estudar televisão nos Estados Unidos, onde já havia, ninguém foi, pelo menos, assistir televisão nos Estados Unidos. Ninguém, só o Dr. Mário Alderig, que era o técnico, diretor técnico da rádio, foi aos Estados Unidos fazer um curso de televisão e foi quem trouxe o equipamento de televisão, um equipamento que nós fomos receber junto com o Dr. Assis Chateaubriand. Existem até 1000 fotografias sobre isso. O Dr. Assis, a Hebe Camargo, eu, dentro do cargueiro, trazendo o primeiro equipamento de televisão para ser instalado aqui. Esse papel que a cultura está fazendo, eu acho que é uma coisa muito importante, não para a história da televisão, mas para a história do país. Porque a história foi feita durante muito tempo por pessoas que quiseram tirar as pessoas da história e não colocar as pessoas na história. Tá? Então eu acho que há um vácuo, né, no contar da história da televisão brasileira, porque ela ficou viciada em ser contada através do poder ou através de uma pessoa. Hoje em dia que você já tem uma historiografia formada, não é que você consegue, então, ter uma visão maior. O que a Tupi foi para você? Minha casa. O que representa? Representa uma saudade do tempo que a gente trabalhou e que vê que a televisão, de um certo modo, evoluiu. E a gente lembra com uma certa pena de ter trabalhado tanto tempo na televisão e não ter recebido o dinheiro que ficou amarrado aí. O que eu gostaria mesmo de estar aqui hoje satisfeito, dando essa entrevista, é se eu tivesse com o cheque na mão dos 30 anos, 40 anos que eu trabalhei e que me pagaram direitinho, como obrigação de lei trabalhista. O patrão tem direito de mandar o empregado embora, mas tem que pagar fundo de garantia, tem que pagar 6 férias acumuladas, tem que pagar todos os direitos trabalhistas. Se eu tivesse com o cheque aqui na mão, eu ia dizer que a televisão é uma festa para os olhos.